Números 33, versículo de número 18, vozes masculinas, versículo de número 8, ok? Vozes masculinas, por favor. O mais forte que puderem. Irmãos, o mais forte que puderem. Sabe por quê? Porque logo depois vêm as irmãs. E como as irmãs costumam ser maioria, quando elas gritam, ninguém aguenta. Vamos lá, vozes masculinas, 1, 2, 3. Partiram de Piaiote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. Acho que foi meio difícil para as irmãs agora, né? Vamos ver a reação delas. O versículo seguinte, ou seja, o de número 9, por favor, vozes femininas. Os homens falaram mais alto. E as irmãs falaram mais bonito. Podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho feito isto literalmente milhares de vezes. Milhares de vezes tenho subido a uma tribuna para ministrar a palavra. Milhares. Apesar disso, eu lhes digo que cada vez que eu faço, para mim é um desafio. Eu não posso jamais me considerar um profissional do púlpito. O púlpito não é lugar de profissionais, é lugar de profetas. O púlpito não é lugar em que as pessoas se apresentem para ensinar e para reproduzir seus pensamentos, suas ideias, suas conjecturas. Todos têm o direito de esperar que o pregador seja a voz de Deus, seja aquele que vai transmitir o que Deus deseja. Que seja ouvido, porque quando Deus fala, nos alegramos. Quando Deus fala, nos fortalecemos. Quando Deus fala, nossa fé cresce. Quando Deus fala, temos muito mais entusiasmo. Quando Deus fala, alcançamos direção. Quando Deus fala, paramos de errar. Quando Deus fala, temos uma diretriz. Quando Deus fala, temos uma proteção. Quando Deus fala, temos uma provisão. Quando Deus fala, temos uma cobertura. Quando Deus fala, sua companhia chega. Quando Deus fala, o seu refúgio está presente. Quando Deus fala, há um senso de fortaleza. Quando Deus fala, o Espírito trabalha em nosso coração. Quando Deus fala, somos muito mais fortes. Quando Deus fala, somos muito mais corajosos. Quando Deus fala, somos muito mais ousados. Quando Deus fala, ninguém mais precisa falar. Nós vamos nos deleitar no que Ele falou. A Ele o nosso aplauso de honra. Bendito seja o nome do Senhor. Os versículos que foram lidos hoje, há pouco, pelas irmãs e pelos irmãos, retratam parte do início da grande trajetória do povo de Israel, que de uma maneira miraculosa, sobrenatural, deixou o Egito em direção a Canaã. O texto que nós lemos retrata algo que aconteceu logo nos primeiros dias, depois que Israel deixou o Egito. A Bíblia Sagrada diz que, havendo deixado o Egito, Israel passou, atravessou o Mar Vermelho. De todos isto é sabido. A Bíblia diz que a travessia do Mar Vermelho se deu de modo sobrenatural. Onde Deus está, está a presença do sobrenatural. Onde Deus está, está a marca do natural. Onde só estão homens e mulheres, tudo é natural. Quando Deus chega, o sobrenatural aparece. Quando Deus chega, o sobrenatural tem o seu lugar. A razão por que nós estamos nesta manhã na casa de Deus não é por causa do natural, é por causa do sobrenatural. O sobrenatural é a nossa salvação. Sobrenatural é o nosso nome escrito no livro da vida. Sobrenatural é a nossa
nossa fé. Sobrenatural é a nossa esperança. Sobrenatural é este amor que nos une. Sobrenatural é esta união indissolúvel que Deus plantou em nosso coração e agora estamos prontos a fazer o melhor para Ele, o sobrenatural. E foi pelo sobrenatural que Israel deixou o Egito. E é pelo sobrenatural que nós deixamos o mundo. E agora somos povo de Deus, estamos a caminho da Canaã celestial. Quantos sabem que esse nome está escrito no livro da vida? Eu posso pedir que digam um lindo amém? Amém. A Bíblia Sagrada diz que havendo Israel passado, atravessado, cruzado a pé enxuto o Mar Vermelho, chegaram a um lugar chamado Piairote. Há muito que dizer Piairote, mas é um assunto tão abundante que merece uma outra mensagem, de maneira que eu passo de largo. Em seguida, a Bíblia diz que eles passaram 3 dias no deserto, rodeando o deserto. Incrível. Eles estiveram por 400 anos ali no Egito e depois saem miraculosamente, atravessam o Mar Vermelho, a caminho da terra prometida, e logo em seguida, logo que Israel atravessa o Mar Vermelho, ele vai entrar em um deserto. Senhoras e senhores que me ouvem nesta manhã, irmãs, irmãos em Cristo, irmãos amados, irmãs amadas do Senhor, eu lhes peço a gentileza de repetir por 3 vezes esta palavra tão conhecida e nem tanto festejada por nós. Eu peço que digam assim um pouco baixinho: deserto. Mais alto. Mais forte. Deserto. Algumas coisas que nós poderíamos dizer hoje, agora, sobre o deserto. Muitas coisas. Eu talvez me limite a 2 ou 3, mas que são seguramente coisas importantes. Declarações pertinentes a esta ideia geral do que a Bíblia fala sobre o deserto. Havendo saído do Egito, em seguida, após cruzarem o Mar Vermelho, em seguida, Israel entra no deserto. Eu quero lhe trazer uma palavra de Deus ao seu coração, especialmente se você hoje, neste domingo, se você está experimentando algum deserto em sua vida. 5 de dezembro do ano 2021. É o 2º ano de pandemia. Uma pandemia que nós esperávamos que já houvesse cessado e agora dizem que veio. E veio de uma forma grega, né? Porque se chama Ômicron. Muito bem. E ela está vindo aí e está atemorizando o mundo outra vez, está novamente fechando as fronteiras, está novamente atribulando as famílias, está novamente intimidando os governos, está novamente causando uma sensação de agitação profunda entre os cientistas, no meio dos laboratórios, etc., etc., etc. O pastor Gilmar me disse que uma igreja recentemente o havia convidado para ministrar a palavra e antes de chegar o dia exato daquela reunião com a sua ministração, o pastor ligou e cancelou a reunião. Cancelou a reunião simplesmente porque 80% da igreja havia contraído esse Covid, esse terrível vírus. Pois bem, nós estamos realmente atravessando deserto. Mas, além desse deserto global, além desse deserto que envolve todas as cidades, todos os países, todos os continentes, todo o globo, além disso, existem desertos particulares, existem desertos pessoais. Será que no meio desta multidão de servas e servos de Deus que está aqui neste momento, será que há pessoas que estão no deserto? Quando você compara a sua vida anterior no Brasil e medita no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, você diz, bom, eu tenho aqui algumas coisas que eu não tinha lá. Eu desfruto de algumas benesses, de alguns privilégios aqui que eu não desfrutava lá. Mas no frigir dos ovos, no acerto final das contas, eu acho que eu estou mesmo em um deserto. Há muitas pessoas que estão aqui, estão ganhando dinheiro, estão vencendo na vida, estão triunfando em muitas áreas, mas lá dentro de seu coração há um certo tipo de deserto. Elas entendem que na sua satisfação não é completa. Elas entendem que os seus desejos não estão todos colimados e por causa disso estão experimentando a vida do deserto. Mas há outras situações. Há pessoas que
porque nunca tiveram inimigos antes e agora estão tendo. E ter inimigos significa um grande deserto. Oh, coisa terrível é ter inimigos. Mas não somente inimigos cruéis, não somente inimigos fatais, não somente inimigos declarados, há também aqueles falsos amigos, aquelas pessoas que estão perto de nós, mas por não serem nossas amigas, atuam mais como nossos inimigos. Isto significa um grande deserto. Há pessoas que estão aqui, vivendo nos Estados Unidos, mas a sua família não está completa aqui. Há maridos que têm ainda suas esposas no Brasil. Há pais que têm seus filhos menores ainda no Brasil. Isto é um deserto. Será que você, esta manhã, está atravessando o deserto? Será que, de alguma maneira, você está experimentando o deserto? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nunca maldiga o deserto que você vive. Deus está no controle de sua vida e Deus está no controle do deserto que você está atravessando. E você me pergunta, pastor, para que serve o deserto? Eu vou lhe responder de duas maneiras. Primeira, observe que os maiores personagens da Bíblia têm uma marca. Os mais singulares personagens das Escrituras Sagradas, claro, de ambos os testamentos, têm uma característica. Todos eles experimentaram desertos. Veja a história de Abraão e os desertos por onde ele passou, a partir de Berseba. Veja Davi nos muitos desertos de sua vida. Veja, já no Novo Testamento, veja Paulo no deserto da Arábia. Veja o Filho de Deus indo para a tentação no deserto. Por que Deus permite que nós experimentemos desertos? Irmãs, irmãos em Cristo, o deserto tem duas grandes utilidades. Eu não estou falando de futilidades. Eu tirei o F. O deserto tem duas grandes utilidades. Primeira, o deserto revela as nossas limitações. O deserto revela as nossas fragilidades. Nós nos sentimos muito bem, nós nos sentimos muito fortes, nós nos sentimos até um pouco com aura de campeões. Mas quando entramos no deserto, já não há mais campeões. Quando entramos no deserto, aquele sentimento de alegria, de gozo, de entusiasmo, já está desaparecendo e nós sentimos as nossas debilidades. Os desertos servem para que nós reflitamos sobre as nossas debilidades. Mas, ao mesmo tempo, o deserto serve para que Deus mostre a sua grandeza, para que Deus mostre o seu cuidado. Uma coisa muito interessante, toda vez que o servo de Deus atravessa um deserto, ele tem uma experiência nova. Mas como experiência nova? É boa ou má? É boa. E qual é a experiência boa que todo servo de Deus tem quando atravessa um deserto? É que você vai conhecer Deus de uma forma melhor. É que você vai experimentar Deus de uma forma superior. No deserto, Deus vai aparecer para você de uma maneira que você ainda não conhecia. Ter uma mesa farta quando tudo está bem é uma coisa. Agora, ter uma mesa farta no deserto, isso é segredo de Deus. Ir à padaria e ficar escolhendo se você quer pão de queijo, se você quer pão francês, se você quer croissants. Isso é uma coisa. Agora, olhar para o deserto e não ver nada, e de repente você ver uma coisinha miúda, branca, redonda, caindo do céu, e que é doce, e que vai alimentar você completamente, aí você compreende que no deserto o sobrenatural é muito mais legítimo do que fora dele. Que no deserto a presença potente do Senhor. Eu declaro esta manhã que cada pessoa que está em deserto está agora disponível para sentir o sobrenatural de Deus. Não se maldiga, não reclame, não murmure do deserto, porque o deserto tem as suas vantagens. Não sei quanto tempo faz que você não frequenta uma escola. Bom, talvez já passou o tempo, você já esteve, inclusive, no high school, você já, quem sabe, já se diplomou, quem sabe você já se graduou. Então você não fala mais de escola, mas deixe lhe dizer, independentemente do currículo de qualquer um, independentemente da área e da soma de conhecimentos que qualquer um tenha, toda vez que nós vamos ao deserto, nós temos novos cursos que Deus ministra para nós. Primeiro, o curso da paciência. E eu penso sempre que na Universidade de Deus, o curso mais difícil é o da paciência.
É mais fácil ter amor do que ter paciência. É mais fácil ter alegria do que ter paciência. É até mais fácil ser humilde do que ser paciente. Paciente, não é fácil ser paciente. E um dia um jovem me perguntou: pastor, por que muitas pessoas não conseguem ser pacientes? E você sabe aquelas perguntas que fazem para você a queima-roupa? Você nunca pensou nelas? E você tem que fazer como Neemias, aquela oração telegráfica: Deus, me responde, amém. E então a resposta é só uma: meu filho, as pessoas não são pacientes porque elas não têm paciência de ser pacientes. Se nós tivéssemos paciência para sermos pacientes, pacientes nós seríamos. Mas como paciência nos falta para sermos pacientes, pacientes não somos. Mas eu tenho boa notícia: se pacientes não somos, pacientes seremos. Em nome do Senhor Jesus, diga comigo: se eu não sou paciente, ainda não há problema, eu serei paciente. E para ser paciente, eu vou esperar. Com paciência, com paciência. Deserto. O deserto nos permite entender que nós temos que aprender a lição da paciência. Segundo, o deserto nos ensina uma coisa muito especial. O deserto nos impede de ficar olhando para baixo. Olhe para baixo. O que existe no deserto? Areia. O que existe no deserto? Nada mais. Nada mais. Agora olhe para cima. Olhe para cima. Tudo aquilo que você não encontra embaixo, quando você está no deserto, você encontra em cima. No deserto, Deus abre o céu para nós de uma maneira multiplicada. Eu profetizo nesta manhã que bênçãos estão caindo, que novas maneiras de maná estão descendo sobre a sua vida. Eu não estou lhe pregando uma mensagem de autoajuda, eu estou lhe falando a essência da palavra de Deus. A essência da... Há um versículo no livro do profeta Osés, me encanta, e eu literalmente sou apaixonado por ele e pelos outros. Diz assim: eu a atrairei para o deserto e lhe falarei carinhosamente. Pastor Silas, que versículo. Eu a atrairei para o deserto e ali lhe falarei carinhosamente. Se você está sendo levado para o deserto pelo Senhor, se você está sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto, é porque Deus quer tratar com você mais de perto. Sabe por que às vezes nós não ouvimos a voz de Deus quando estamos no meio do bulício das multidões? Porque quando há muitas vozes, nós nos confundimos. Agora, o deserto tem uma grande vantagem: só Deus fala. Só Deus fala. Só Deus fala. Prepara-te para ouvir a voz de Deus. Esse teu deserto não é para te torturar, é para te amadurecer. Esse teu deserto não é te massacrar, é para te fazer mais crente, é para te fazer mais forte. Tu entras no deserto apenas como espectador e tu continuas no deserto como uma pessoa extremamente débil, mas o mais bonito é de como vamos sair do deserto. Tu sairás do deserto como campeão. Eu proclamo neste momento que Deus está dizendo para você que você sairá deste deserto como um campeão. E por último, se você no futuro for procurado por pessoas que estão no seu deserto e essas pessoas pedem conselho, dê o conselho da sua experiência. Deus está lhe permitindo passar por o deserto para que você amanhã se torne um mestre conselheiro e você diga para as outras pessoas como é que se pode vencer no deserto. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Mesmo que seu deserto envolva uma área conjugal, você vai passar desse deserto. Eu quero pedir que você repita comigo por 2 vezes a seguinte palavra: meu deserto. Pode ser mais forte? Pode. Meu deserto não é o fim. Meu deserto é o meio. O fim é minha vitória. O fim é minha vitória. O fim é minha vitória. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse. Recolha a bênção de Deus. Recolha o favor de Deus. Recolha a soberania de Deus. Bom, o deserto não é eterno. A palavra de Deus, se vocês podem dizer amém, depois da sentença, seria muito lindo. A palavra de Deus é eterna. Amém. Jesus é eterno. Amém. O Espírito Santo é eterno. Amém. Sabe que a igreja é eterna? Amém. Agora o deserto não é eterno. Eu tenho boas notícias: o teu deserto pode ser grande, mas não é eterno. Eterno é quem fez o céu e a terra.
Eterno é quem te salvou. Eterno é quem te sustenta. Eterna é a palavra que te alimenta. Agora a Bíblia diz no segundo versículo que nós lemos que havendo passado por Piairote e havendo passado 3 no deserto, chegaram a Mara. A igreja pode repetir, chegaram a Mara. Mara. A palavra Mara quer dizer amargo. Quando a minha esposa me contou já algumas vezes que quando ela nasceu, o seu pai lhe contou isto naturalmente, quando ela nasceu, o pai foi para registrar. E quando saiu de casa, eles decidiram que o nome da esposa seria Mara. Quando ele chegou no cartório e foi falar com o contabilidade, ele mudou. Não, eu não quero Mara, porque no caminho Deus disse para ele que Mara significa amargo. Se eu vou pôr o nome da minha filha amarga, então ele pôs um U e o nome dela é Maura. Graças a Deus que eu não me casei com amargura. Graças a Deus que eu não me casei com amargura. Pois bem, chegaram a Mara. Às vezes nós pensamos que depois no deserto qualquer coisa serve. Eu quero pedir que você guarde este pensamento. Nunca diga depois do deserto qualquer coisa serve. Nós, como crentes em Cristo, nós não podemos nos satisfazer com qualquer coisa, porque Deus tem o melhor para nós. Não seja uma pessoa negativa, não seja uma pessoa mesquinha, não seja uma pessoa acomodada. Para mim tudo serve, qualquer igreja serve. Não, senhor, qualquer igreja serve, não. A igreja que nos serve é a igreja da palavra. A igreja que nos serve é a igreja da oração. A igreja que nos serve é a igreja de um pastor íntegro e cheio de visão. Não se satisfaça com qualquer coisa. Mas esta lição nos ensina que às vezes nós pensamos que qualquer coisa nos serve. E quando saíram do deserto, chegaram a Mara. Imagina a festa que eles fizeram em Mara, antes de provar alguma coisa da qual lhes falo em seguida. E fizeram, chegamos, saímos do deserto, e olha, e aqui tem água, tem muita água. Só que houve um sério problema. O primeiro que foi provar as águas de Mara, claro, viram que as águas eram amargas. Esta é a situação de algumas pessoas, e talvez este é um dos motivos, pastor Carlos, porque algumas pessoas se desviam. Porque geralmente Deus tem pelo menos 3, geralmente o programa Deus para nós envolve 3 pontos. Eu gosto muito disso, 3 pontos, 3 dias de ressurreição, 3 dias entre a morte e a ressurreição. Então, eles experimentaram o primeiro, que foi deserto. Experimentaram o segundo, que foi Mara. Como o deserto é deserto e Mara é amargo, eles disseram, estamos perdidos. Não existe mais nada para nós. Não entregue os pontos. Não desista. Não desista. Você já experimentou o deserto, você já experimentou Mara, mas eu vou repetir uma sentença. O deserto não é o fim, mas a boa notícia, Mara também não é o fim. Tem coisa melhor. Se você continuar, você vai ver coisa melhor que Deus deixou para você. E diz o versículo primeiro que nós lemos hoje. E chegaram a Mara, e as águas eram amargas. Aí não deu outra coisa senão esta. Foram e reclamaram contra Moisés. Deixa eu dizer uma coisa. O povo não reclamou contra Deus. O povo reclamou contra Moisés. Eu vou repetir. O povo não reclamou contra Deus. O povo reclamou contra Moisés. Agora, por que eu repeti essa sentença? Para dizer uma terceira. Toda vez que uma pessoa reclama contra seu líder, não está reclamando contra seu líder. Está reclamando contra Deus. Toda vez que uma pessoa fala mal do seu líder, não está falando mal do seu líder. Está falando mal de quem constituiu o seu líder. Está falando mal de Deus. E então o povo murmurou. Era melhor termos ficado no Egito. É uma conversa iníqua esta, era melhor. Era melhor ter ficado. E mais tarde eles disseram as cebolas do Egito, muito melhores. E não são tão boas assim. Pois bem. Mas, quando Moisés percebeu que o povo estava desorientado, que o povo estava injuriado, o povo estava machucado, mais do que isso, o povo estava murmurando, o povo estava pecando. Moisés foi para Deus, eu não tenho solução. Qual é a solução? E Deus disse para Moisés uma palavra muito simples, para a qual eu chamo sua atenção. Moisés, dá uma olhadinha assim. Eu não sei se foi para a direita ou foi para a esquerda, e agora, neste momento, não faz muita diferença. E Moisés olha. Quando Moisés olha, havia uma árvore ali. Havia uma árvore. Quando você olha
um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, quando você muda um pouquinho a sua direção, você vai ver que existe algum milagre escondido. A razão por que muitas pessoas não conseguem mais milagres de Deus é porque elas se fixam em um objetivo negativo, não se afastam dele e, por causa disso, se tornam tão negativas quanto o seu objetivo. E Moisés virou-se um pouquinho. Quero deixar esta mensagem, quero deixar esta palavra para com todos que estão aqui nesta abençoada manhã. Se você virar um pouquinho o seu rosto e observar o que existe do seu lado, você vai ver que Deus tem alguma surpresa para você. Você se lembra de Abraão? Abraão estava a ponto de sacrificar o seu filho. Ele chegou a tomar o cutelo. Ele ergueu a sua mão com o cutelo. E na hora de baixar a sua mão com o cutelo, a mão sem cutelo não mata. Agora a mão com o cutelo é terrível. Ele estava... O anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, não é preciso, não é preciso. O céu está festejando a tua fé. E o menino não vai ser sacrificado. E a Bíblia diz que Abraão olhou assim, olha noutra direção. Esse olhar de Abraão foi enigmático, foi emblemático, foi a grande solução. A Bíblia diz que ele viu um animal. Na verdade, ele viu dois animais. Na hora que Abraão olhou, ele viu dois animais. Primeiro, ele viu um animal que estava perto e depois ele viu um animal que estava longe. O animal que estava perto era um carneiro. O animal que estava longe era um cordeiro. O animal que estava perto, ele viu, mas quem foi? Alguém diz, Deus criou aquele carneiro naquela hora para mostrar para Abraão, Deus não anula a lei da criação dos animais. Aquele cordeiro havia nascido já fazia tempo, e ele estava esperando o momento em que Abraão chegaria ali para poder vê-lo. Aquele carneiro morreu em lugar de Isaque. Mas Abraão olha e descobre que além do carneiro que morreria pelo seu filho, havia um cordeiro que estava mais distante, e aquele cordeiro morreria por toda a raça humana. Isaque foi salvo pelo carneiro, nós somos salvos pelo cordeiro. De maneira que eu não vou lhe pedir, eu não vou pedir as suas palmas para o carneiro, eu estou pedindo para o cordeiro. Pode dar também? Pode? Isso, obrigado. É para o cordeiro merece. Quem foi que disse que Abraão viu aquele cordeiro? Jesus. Quiseram apedrejar Jesus no dia que ele disse, olha, o que vocês estão pensando? Abraão é meu amigo, Abraão é meu conhecido. Idiota, deixa de ser presunçoso. Tu não tens 50 anos e está falando que viste Abraão. Ele disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando foi que Abraão viu o seu dia? Foi naquele momento. Ele viu o cordeiro. E João Batista foi quem decifrou o enigma. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aconteceu quando Abraão deu uma pequena guinada. Olhe bem, tudo acontece quando você desvia o foco daquilo que está diante de você, você vai para uma outra direção. Eu queria avisar a você, prevenir a você, declarar a você, prometer a você que há uma surpresa esperando você, só você dá uma olhadinha. Tem uma surpresa escondida e quando você virasse, foi a mesma experiência de Agar. Abraão disse, olha Agar, eu sinto muito, você sabe, você me conhece, mas eu sinto muito, não dá mais para conviver aqui nesta casa. Nem você, o meu filho é meu filho, mas não dá para ver. Então vai haver divórcio. E Agar saiu com pouca comida, saiu com a marmitazinha para pouco tempo, com pão e água ali saiu. E logo, nesse dia, deu uma sede desesperada em Ismael, uma fome terrível. E daqui a pouco, mãe, eu quero pão. E comeu. Mãe, eu quero água. E daqui a pouco, pão, não tem mais pão. Água, não tem mais água. E a mãe disse, bom, se não tem pão, isso não tem água. Eu já estou aqui na entrada de um deserto, o menino vai morrer. E ela foi ali e pôs o menino numa pequena distância e virou as costas e foi para outra direção. Disse, Deus, não é atitude boa de uma mãe, mas eu não tenho alternativa. Eu vou ficar aqui por um tempo, até que eu perceba que meu filho morreu e eu não sei o que vai acontecer de mim. E Deus olha do céu. E quando Deus olha do céu, o menino começou a chorar. O senhor sabe que muitas coisas chamam a nossa atenção na Bíblia, mas uma das que mais nos chama é o choro de uma criança. Quando alguém chora neste mundo, Deus dá atenção. Tanto que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso fez Jesus perder uma porção de fregueses, uma porção de clientes, uma porção de seguidores. Quando ele diz, bem-aventurados que choram, isso que é o Messias? O homem não chora.
mas já disse, bem-aventurados que choram. Agar sabe que vale a pena chorar. E quando o menino chorou, Deus estava em reunião, quem sabe com os querubins, quem sabe com os serafins, quem sabe com os arcanjos, e estando numa reunião com as mais altas hostes celestiais, Deus ouviu o choro de uma criança. Deixa eu te dizer uma coisa, nada impedirá de Deus ouvir o choro do teu filho. Nada impedirá de Deus ouvir o choro da tua filha. E ouvindo esse choro, Ele vai tomar providências. E para que a reunião mantivesse a sua naturalidade, Deus dá um sinalzinho. Eu não posso imaginar como Deus deu um sinalzinho, mas vamos ver, Deus fez assim, vamos ver que Deus fez assim, muito discretamente, para não abalar todas as hostes, então, e um anjo que estava ali entendeu que Deus estava dizendo. Aí Deus fez assim. Quando Deus fez assim, o anjo veio numa disparada em direção a Agar. Só que o anjo não sabia o que ele tinha que fazer, porque Deus nem falou nada com ele. Ele desceu quando chegou, o que eu vou fazer? Aí o anjo disse, o que você tem? Porque ele não sabia, foi tão rápido tudo. O que você tem, Agar? Ele disse, não, Agar contou a história. Nesse momento, o anjo entrou em contato com o céu e disse, Deus, estou aqui, mas você sabe o que eu vou fazer? Não, eu vou orientar. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo disse para Agar, dá uma olhadinha assim de lado. É a mesma história de Abraão, dá uma olhadinha assim de lado. Quando Agar olhou, isso não é possível. Faz horas que eu cheguei aqui, eu não vi essa fonte de água. Você pensa que aquela fonte de água foi criada naquele momento? Não foi. Você pensa que aquela fonte foi uma provisão sobrenatural de Deus para aquele momento? Não. Aquela fonte já existia há muito tempo. Só que no dia em que Deus criou aquela fonte, quem sabe, há um século, há 2, há 1 milênio, não interessa. No dia que Deus criou aquela fonte, Ele criou. Imagina Deus falando para um anjo, você sabe para que eu estou criando essa fonte? Não. É porque um dia, o filho do meu amigo vai precisar dessa fonte. E eu vou guardar essa fonte para aquele dia. Tua bênção não vai ser feita por Deus hoje. Tua bênção não vai ser criada por Deus hoje. Pare de pedir para Deus criar bênçãos para você. Ele não precisa criar bênçãos para você. Porque Paulo disse em Efésios capítulo 1, todas as bênçãos já foram determinadas por Deus. Já foram providas por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, todas as bênçãos que Deus tem para nós já estão providenciadas. Só se você crê é que você levanta as duas mãos. Só se você crê é que você bate uma mão na outra. Diga comigo, Deus, eu estou te aplaudindo porque eu creio que todas as minhas bênçãos já estão providenciadas. Você compra no Amazon. Vai ser difícil encontrar alguém que não compre no Amazon. É uma coisa séria, né? E muita gente brasileira gosta do Amazon por causa do nome, porque pensa que é Amazonas. Muito bem. Então, você compra no Amazon, você pede, você faz o pedido. E escute, na hora que você faz o pedido, você sabe que isso é normal. Na hora que você faz o pedido, ele já diz que dia vai chegar. E se você é uma pessoa perita em trabalhar com a internet, você sabe que dia vai chegar. Se você não é perito, você sabe que você fez o pedido, mas não sabe que dia vai chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Se aqui na Terra é assim, imagina no espiritual. Na hora que você faz um pedido para Deus, Deus despacha e já diz o dia que vai chegar. O dia da tua bênção chegar já está determinado por Deus. O momento de tu receber essa tua bênção já está escrito. Quem tem bênção aí que está pendente, fica tranquilo. Agora, existem duas coisas para as quais eu chamo a atenção a partir de uma situação comum, corriqueira, como a do Amazonas. Qual é? Se você quiser saber onde está o produto no Amazonas, qual é a palavra que se usa aqui? Track. Você faz o track. Ao invés de você ficar reclamando que a sua bênção está demorando, faz um track. Procura saber onde está a tua bênção. Se ele está no céu, se está no espaço, se está lá de fora da tua casa. Agora, se você estiver em casa esperando que a encomenda do Amazon entre na sua casa, você vai ficar uma semana e não chega. E diz, minha encomenda não chegou. Abra a porta da sua casa, porque a encomenda está lá do lado de fora. A encomenda já chegou. Tem gente que a encomenda já chegou e elas não sabem. Tem gente que a encomenda já chegou. Por exemplo, há encomendas que Deus quer dar, há bênçãos que Deus quer dar no culto. A pessoa falta o culto, perdeu a bênção. Mas Deus está demorando nada, já está aí, é que você não foi lá buscar a bênção. Porque quando Jesus ensinou essa lei, ele explicou essa lei em 3 etapas. Primeiro, pedir.
E se eu pedir e não me for dado, o que eu faço? Eu vou buscar. Onde é que está? Agora, se eu buscar e não encontrar, o que eu vou fazer? Bater. Outro dia, minha esposa fez uma compra no Amazon, e a compra, e ela dizia, olha aqui bem, repara aqui, está dizendo que chegou e não chegou. Eu já fui lá 2 vezes lá na porta. E disse, será que não está na caixa do correio? E a caixa do correio fica ali a 100 metros. Eu fui lá, não é que estava na caixa do correio. Se a bênção não estiver na porta da tua casa, está na caixa do correio. Se a bênção não estiver na tua casa, está na porta. O segredo é este, é nós descobrirmos onde está a nossa bênção. Pois bem, então Agar olhou e viu aquela fonte que já existia, e ao olhar a fonte, a situação mudou completamente. Agar não morreu aquela hora, Ismael não morreu, tornou-se a ser um grande homem e chegou a produzir tanta gente, que Deus está dando trabalho para os israelitas, mas isto é outro assunto e eu não vou pregar jamais sobre isto. Pois bem, meus amados irmãos, não importa o que esteja acontecendo contigo, dá uma olhadinha noutra direção. Se tu estás muito focado no teu problema, tu não vais ter alegria. Se tu falas toda hora na tua necessidade, por que você tem de ficar mandando e-mail para as pessoas dizendo que você está cheio de problemas? Elas não têm a solução. Por que você vai passar o SMS para uma pessoa amiga ou não amiga, para um parente ou não parente, dizendo que você está atravessando? Não. Fala com quem tem a chave. Fala com quem tem a resposta. Fala com quem pode. Tu estás com um grande problema? Fala com a solução dos problemas. E a solução dos problemas se chama Jesus de Nazaré. Fale o nome dele aí 3 vezes. Outra vez. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Eu não sei se aquele jovem sabe. Você sabe este corinho? Se você sabe, canta também isto. Perfeito. Tira uma pausazinha aí desse WhatsApp e dá uma no corinho. Vamos lá. Nome bom, doce a fé, a esperança. Oh, glória a Deus. Nome bom, forte. Nome bom, a esperança do porvir. E Deus disse, Moisés, eu vou atender. Só dá uma olhadinha, Moisés. E assim como Abraão, assim como Agar, também foi com Moisés. Ele olhou e viu uma árvore. Ele tirou um pedaço daquela árvore. A Bíblia chama, em várias versões, chama um lenho. E pôs o lenho na água. E as águas se tornaram doces. Madeira. Se você olhar na Bíblia, o masculino de madeira, você vai se lembrar de quem? Se você ler na Bíblia o masculino de madeira, você vai se lembrar de quem? De Jesus. Porque o masculino de madeira é madeiro. E Pedro escreveu na sua carta que Jesus levou as nossas culpas, as nossas cargas sobre o madeiro. Aquela lenha que foi posta em Mara representa, significa, simboliza, aponta para Jesus Cristo, que com seu sacrifício adoça as nossas águas amargas. Eu tenho uma boa notícia. Esse amargor da tribulação que tu estás sentindo hoje vai passar, porque está vindo o lenho que adoça as águas. Eu não estou dizendo que aqui é o céu, mas eu estou dizendo que alguém no céu vai fazer com que haja um milagre na terra. Quem recebe esta palavra pode dizer amém? Amém. E diz a Escritura Sagrada no 2º versículo que nós lemos, chegaram a Mara, as águas ficaram doces, o povo ficou todo feliz. Qual é a última lição que eu quero trazer de Mara? É o seguinte, é que aqui na terra, ouça-me bem nisto. Desculpem, eu não preciso dizer ouça-me bem. Para uma igreja atenciosa como esta, é mais um hábito que o pregador tem. Desculpem, eu não preciso, ouça-me bem. Vocês estão ouvindo altamente, muito bem. Ok, então vamos lá. Mara está embaixo. Você pode repetir? Mara está na terra. As águas de Mara estavam na terra. Por isso eram amargas. Nunca espere que este mundo vá trazer doçura para a sua vida. Por mais que você ame este país, e precisa amar, você precisa amar este país.
É uma injustiça chegar a este país e falar mal dele. É uma injustiça ganhar o que você ganha. Por menos que você ganha, você sabe que você ganha numa hora, o que você lá no Brasil demoraria quanto tempo para ganhar? Bom, do jeito que está. Quanto? Meu Jesus da glória. Está até difícil de fazer conta. Usa uma calculadora. Muito bem. Então, o que acontece? Por que você fala mal deste país? Este país que nos acolhe. Este é um país abençoado. Eu fico pensando, o que este país, por exemplo, o que este país gasta com assistência médica, com esse programa Medicare, você sabia que a conta chega a $1 trilhão? Como é que um país gasta $1 trilhão e continua normal? O ano passado, no forte da pandemia, o governo gastou $2 trilhões para socorrer. Entrou em colapso financeiro? Não. Quebrou o caixa? Não. Continua esse país. Você está num país próspero. Agora, tem uma coisa, é Mara. As águas são amargas também. A bênção de Deus não está aqui embaixo. A bênção de Deus não está no governo. A bênção de Deus não está na terra. A bênção de Deus não está na política. A bênção de Deus está no próprio Deus. Deus é a nossa bênção. Com a mão levantada, eu quero glorificar e dizer, Deus é a minha bênção. Ei, tem mais gente para dizer? Deus é. Agora, diga comigo, deserto. Diga comigo, Mara. O deserto já está bom? Não. Mara, já está bom? Não. Então, precisamos ir a algum lugar. Deserto não é o fim e Mara não é o fim. Aí diz a Bíblia que chegaram a Elim. Chegaram a Elim. E depois de saírem de Mara, chegaram a um lugar chamado Elim. Elim. Há 3 significados para Elim. Eu não estou aqui para falar sobre isto. Coisas que o Google tem para dizer para qualquer um pregador, não precisa perder tempo falando. O que é do Google é do Google. O que é do púlpito é do púlpito. Ok, vamos lá. Chegaram a Elim. E quando chegaram a Elim, havia uma surpresa para eles. Havia 12 fontes de águas. Quantas? 12. Quantas o quê? Mais bonito outra vez. 12 fontes de água. E chegaram a Elim e havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Interessante. Chamou a atenção das pessoas a quantidade de palmeiras. Chamou a atenção das pessoas o número de palmeiras. E imagina, Moisés, você já contou quantas fontes d'água? Não tive tempo ainda. Eu já contei. Quantas são? 12. Deus gosta de números. Aí eu já falei isso no princípio, né? Mas eu já falei outras coisas também e repito. Ok. Deus gosta de números. Conta, Moisés. Conta, povo. 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Eu quero preparar-me para concluir esta mensagem que eu trouxe. Todo mundo que me conhece sabe que eu só prego simples. E quando me perguntam por que eu prego simples, eu tenho 2 respostas. Na ponta da língua. Eu já respondi tantas vezes que eu respondo na hora. Eu prego simples porque eu não sei pregar profundo. Segundo, eu prego simples porque todas as pessoas me entendem. Que vantagem eu teria de trazer uma mensagem acadêmica? Que vantagem eu teria em trazer uma mensagem de alto nível, de mais na área, por exemplo, de vocabulário, de conceituação, etc. Se algumas pessoas não me entendem, e eu gosto de pregar simples, porque se houver crianças no auditório, elas me entendem também. A Bíblia diz que chegaram a Elim e havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Isto foi no livro de Êxodo. A história de Israel aponta para a história da igreja. Nós saímos do Egito espiritual. Israel saiu do Egito geográfico, nós saímos do Egito espiritual. Israel atravessou o deserto, nós estamos atravessando o deserto. Israel conheceu Mara, nós conhecemos Mara. Agora Israel chegou a Elim. E a boa notícia que eu tenho para dar é que esta igreja, no seu 11º aniversário, acampou em Elim. Essa igreja, no seu 11º aniversário, acampou em Elim. E a irmã está me pedindo um favor. Eu vou lhe atender. O favor que a irmã está me pedindo é para eu passar pelo menos 2 ou 3 minutos falando de Elim. Eu vou lhe atender, com todo prazer. Vou falar sobre Elim, viu? Ok, chegaram a Elim. A história de Elim está em Êxodo. A história de Elim está em Números. A história de Elim está em Deuteronômio. Êxodo, Números e Deuteronômio.
uma história verdadeira, uma história legítima. Agora passa depois Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos e Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Moisés, Obadias, João, Miqueias, Naão, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Nunca mais se falou em Elim. E alguém está dizendo, a história de Elim perdeu o seu sentido. A história de Elim se acabou. A história de Elim não precisa nem ser rememorada. E nasce em Belém de Judá um menino que recebeu o nome de Jesus por ordem divina em uma mensagem trazida por um anjo. Esse menino, com 12 anos, vai ao templo e confunde os doutores da lei e mostra ser mais sábio que eles. 12 anos. Ele vai para a carpintaria onde seu pai adotivo trabalha, e trabalha. Ele trabalha de tal maneira que consegue até ter calos nas mãos. Isso está em Isaías capítulo 53. Lá diz assim, era experimentado nos trabalhos. Os eruditos dizem que esta expressão, experimentar nos trabalhos, quer dizer, tinha calos nas mãos. E a profissão que dava mais calo na mão naquela época era exatamente carpintaria. Mas ele precisava ser filho de um carpinteiro, filho adotivo de um carpinteiro, porque os judeus ensinam seus filhos a profissão que eles próprios têm. E Jesus, escolhido a dedo, Deus escolheu a dedo José para ser o pai adotivo de Jesus, para ele poder ser ensinado na profissão de carpinteiro. E Jesus era um edificador, porque naquela época o carpinteiro construía tudo. Chega, você pode construir a casa, ia desde o alicerce até a mobília da casa. Edificador. Então faz sentido o que Jesus disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Só que ninguém estranhou quando Jesus disse edificarei, porque sabia que ele sabia construir. Só que eles não entenderam no mundo espiritual. Eles pensaram que Jesus ia edificar uma grande casa. E eu fico pensando que Pedro disse, olha, a suíte é minha. O Pedro, a suíte desse edifício é minha. O Tiago e o João, que eram muito humildes, né? A mãe deles pediu para Jesus pôr uma diretoria de esquerda, então eles... Cada um estava sonhando com um bom apartamento naquele edifício. Mas Jesus está falando muito espiritual. Edificaria minha igreja. Jesus está falando da igreja. Jesus, aos 30 anos, começa o seu ministério. Aos 33, encerra o ministério. Morre, é sepultado, ressuscita, volta para o céu. Atos capítulo 2, ele manda o Espírito Santo chega e a partir de Pentecostes existe a igreja. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, dentre as muitas providências que ele tomou, duas merecem a nossa atenção e eu as menciono antes que eu termine. Primeiro, no início de seu ministério, Jesus escolheu 12 homens. 12 homens. E chegaram a Elim. E havia ali 12 fontes de águas. Mas a Bíblia diz que mais tarde Jesus chamou 70 pessoas e mandou-os evangelizar. Os 12 discípulos estavam com Jesus, ao pé de Jesus, e estiveram durante 3 anos aprendendo com Jesus tudo o que teriam que saber para se tornarem apóstolos. Foram 3 anos. No primeiro ano, Jesus fez deles seus discípulos. No segundo ano, Jesus fez deles seus servos. No terceiro ano, fez deles seus amigos. Já não vos chamarei servos, eu vos chamarei amigos. Então, só se transformaram em apóstolos depois de haverem sido discípulos, depois de haverem sido servos e depois de haverem sido amigos. Para ser obreiro, não basta ser discípulo de Jesus. Para ser obreiro, não basta ser servo de Jesus. Para ser obreiro, tem que ser amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Amigo de Jesus. 12 fontes de águas. Mas, depois de escolher 12 para ficarem com ele, ele escolheu 70. Os 70 não era para ficarem com ele, é para saírem. Vocês vão evangelizar. Em termos atuais, diríamos, foram fazer cruzadas evangelísticas e saíram de cidade em cidade, cidade em cidade. Os 12 discípulos nos lembram as 12 fontes de águas que havia em Elim. E os 70 outros que foram evangelizar nos lembram as 70 palmeiras. Eu estou olhando para o público que está aqui hoje. Eu quero louvar a Deus porque no 11º ano desta igreja, ela tem fonte de águas. Elas têm fonte. Eu quero dar graças a Deus, pastor Silas. Deus te fez uma fonte de água. E vai chegar um dia
em que o crescimento dessa igreja vai ser tão grande que tu estarás conduzindo essa igreja e olhando para a direita, olhando para a esquerda e contando. Aí tu vais ver que já tem 12 fontes de águas. O ministério cresceu e cresceu. Mas olhe para os irmãos agora. Irmãos que trabalham dia a dia e no seu trabalho secular, estão evangelizando, estão falando de Jesus, estão tendo um bom comportamento. E eu vejo que esta igreja não tem somente fontes de águas sentadas nas primeiras poltronas. Essa igreja também tem palmeiras que estão dando fruto. Sabe por que vocês estão reunidos aqui nesta cidade? Porque vocês vieram como boas palmeiras trazer sombra para esta cidade. O sol causticante que está vindo sobre a cidade, a corrupção generalizada que está abrangendo todas as cidades, ela precisa de palmeiras. E eu estou olhando aqui, eu vejo jovens aqui dentro, mas eu vejo pessoas que são também de meia idade. Eu acho que não tem ninguém aqui mais idoso que eu, mas fica calmo, é só o tempo passar. Você nunca vai me acompanhar, mas você vai chegar lá também, em nome de Jesus. Ok, se vocês já têm vários anos de crentes, não pensem que vocês vão definhar, porque a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, e até na velhice ele ainda vai dar frutos. Eu posso chamar esta igreja por 2 nomes neste dia, neste momento. Eu posso chamá-la de Life Point Church. Mas há uma outra maneira que eu posso chamar também. Igreja Elim. Igreja das fontes de águas. Igreja das palmeiras. Eu peço que as fontes de água fiquem de pé, por favor. Quando eu penso nos livros que o pastor Gilmar já escreveu, cada um melhor que o outro, aí eu estou vendo que Deus deu um ministério de fonte de água. Pastor Carlos está me contando suas experiências, fonte de água. Os outros obreiros, tu és uma fonte de água, Silas. E eu quero fazer uma declaração muito simples, mas muito verdadeira. Esta fonte de água nunca vai secar. Nunca vai secar. Ela vai jorrar e jorrar e jorrar. Ela vai jorrar e jorrar e jorrar. Graças a Deus, a igreja pode oferecer um lindo aplauso pelas fontes de águas que esta igreja tem. Mais forte, mais forte. Os membros da igreja local. Eu vi alguns visitantes. Se vocês têm suas igrejas, o meu parecer é que vocês sejam fiéis às suas igrejas. Obrigado por terem vindo, mas serem fiéis às suas igrejas. Porque se eu desejo que os membros de outras igrejas sejam fiéis a elas, eu desejo que os desta também sejam fiéis a ela. Agora, se vocês não têm igreja, deixa eu dizer uma coisa. Venham para esta. Ela tem fonte de águas. E de onde vem essas fontes de águas? Você sabe que desde o princípio Deus já nos ensinou esta lição. Tem um rio central lá no livro de Gênesis, e do rio central brotam quantos? 4 rios. Sempre foi assim. Há uma fonte central, e da fonte central brotam derivados, brotam outras fontes. Nós, os senhores, são fontes de água que estão vindo de uma fonte maior, do oceano do amor de Deus, da multimilionária graça do Senhor. Agora eu vou pedir que as fontes de água, por favor, dê um grande aplauso a Deus pelas palmeiras. Eu louvo a Deus pela atenção que me foi dada. Espero no Senhor que cada um tenha uma convicção plena. Se o deserto existe, responda fortemente sim ou não. Se o deserto existe? Alô? Se o deserto existe? É verdade que é um deserto triste, sim ou não? Sim. Mas é verdade também que vai passar. Vai passar ou não vai passar? Você vai chegar a Mara. É verdade que você conhece as águas amargas? Mas é verdade que vão ficar doces? É verdade que você chegou a Elim? Você está em Elim, você já viu as fontes de águas? E você sabia que você mesmo é uma das palmeiras de Elim? Deus abençoe a todos no nome maravilhoso de Jesus.